Ele tem que casar com essa garota pra não morrer. Tudo aconteceu após a família dele morrer, deixando ele muito triste. Um tempo depois, uns garotos convidam ele pra fazer alguma coisa depois da escola, mas apaga porque ficou muito nervoso. Mas a garota diz pra ter aceitado e fala pra ele comer o almoço que fez, então acaba aceitando. Ela fica preocupada por ele sempre estar sozinho e oferece comida a ele, só que esse cara acaba comendo em seu lugar e diz pro Taio ir pra sala dele. Um tempo depois, os dois se encontram e esse cara mostra umas fotos da Mutsumi e acaba ameaçando ele, só que uma garota chega e some com o Taio. Um tempo depois ele acorda, mas se assusta com ela e pergunta quem são essas pessoas, então ela diz que são seus irmãos. Só que ele chega na sua casa, então a garota diz que o único jeito de salvar o Taio é ele casando com a Mutsumi, porque o anel tem a regra que não pode matar membro da família. Só que ele chega de repente e faz seus irmãos lutarem. Tempo depois Mutsumi está escondendo ele. A garota diz pro seu irmão não encostar no Taio, mas ele concorda, só que ele fala que vai se livrar de tudo dela pra não ficar em perigo, fazendo ela ficar com medo. Só que Taio chega e diz pra se casarem. Ela joga o anel pra ele, só que o irmão dela interrompe, mas mesmo assim Taio pega e coloca o anel em seu dedo, deixando a garota muito feliz. Ele tem que casar com essa garota pra não morrer. Tudo aconteceu após a família dele morrer, deixando ele muito triste. Um tempo depois, uns garotos convidam ele pra fazer alguma coisa depois da escola, mas apaga porque ficou muito nervoso. Mas a garota diz pra ter aceitado e fala pra ele comer o almoço que fez, então acaba aceitando. Ela fica preocupada por ele sempre estar sozinho e oferece comida a ele, só que esse cara acaba comendo em seu lugar e diz pro Taio ir pra sala dele. Um tempo depois, os dois se encontram e esse cara mostra umas fotos da Mutsumi e acaba ameaçando ele, só que uma garota chega e some com o Taio. Um tempo depois ele acorda, mas se assusta com ela e pergunta quem são essas pessoas, então ela diz que são seus irmãos. Só que ele chega na sua casa, então a garota diz que o único jeito de salvar o Taio é ele casando com a Mutsumi, porque o anel tem a regra que não pode matar membro da família. Só que ele chega de repente e faz seus irmãos lutarem. Tempo depois Mutsumi está escondendo ele. A garota diz pro seu irmão não encostar no Taio, mas ele concorda, só que ele fala que vai se livrar de tudo dela pra não ficar em perigo, fazendo ela ficar com medo. Só que Taio chega e diz pra se casarem. Ela joga o anel pra ele, só que o irmão dela interrompe, mas mesmo assim Taio pega e coloca o anel em seu dedo, deixando a garota muito feliz.